entendeu? Dando continuidade ao nosso vídeo dessa noite, eu estava falando ali sobre o apoio que a ministra que cuida da floresta, do meio ambiente, né, que ela vai precisar, vai necessitar do apoio, inclusive de outros ministérios, das Forças Armadas que cuidam das nossas fronteiras, porque sozinha ela não vai conseguir dar cabo a série de problemas que existem nessa área da Amazônia, né? Porque se nós queremos a integração da Amazônia e que nós mantenhamos sob o nosso domínio, né, e que sobre as condições do nosso país, nós precisamos defender essas condições, né? Principalmente no momento em que a soberania dos países elas estão um tanto ameaçadas. Parece assim que não tem países que são expansionistas e muitas vezes não querem respeitar. Nós temos que fazer valer a nossa carta, né? Nossa carta constitucional. Nós vivemos num regime democrático de direito, né? E nós temos que prevalecer. E como eu estava falando ali com relação também às datas, em 1792, bem depois da tomada de posse do Brasil e anos já dentro do Brasil colônia, né? Antes do Brasil Império, do primeiro Império, teve um movimento de conjuração mineira em Minas Gerais, ali naquela região ali, que não existia ainda como estado. A conjuração mineira tinha já um sonho de independência da coroa de Portugal, já queria um Brasil como nação, né? Sob a luta de Joaquim José da Silva Xavier, que é o dia de hoje, de ontem, no caso, dia 21, Tiradentes, né? Que é um alferes, ele era um alferes, é um cargo semelhante a um capitão do exército, assim, né? Então, o Joaquim José da Silva Xavier foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, que o delatou, e eles o mataram. Ele foi um mártir da independência. O sonho de independência, o sonho de um Brasil livre, com liberdade, um sonho de nação, já existia naquela época, naquela luta do Tiradentes. Ele foi um mártir, né? Ele foi alguém que foi exemplado para que ninguém tentasse fazer aquilo que ele fez, que seria não aceitar as ordens da coroa portuguesa, né? E ele se debatia muito contra a cobrança do quinto, que era uma quinta parte do ouro que era retirado, e eles cobravam altos impostos sobre esses ouros. E então, daí até tem aquela expressão quinto dos infernos, porque eles passavam por um tempo muito difícil, cavando, buscando esse ouro nas minas, né? Por isso as Minas Gerais, buscando esse ouro, e grande parte desse ouro não ficava aqui, ia embora para a colônia portuguesa, né? Então, o sonho da independência já vinha vindo no tempo do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês assim que a nossa independência, o nosso descobrimento de um Brasil para os brasileiros ainda está para ser descoberto. O Brasil ainda precisa ser descoberto. O Brasil ainda precisa ser apossado por nós brasileiros. Nós teremos que sentir e temos que sentir uma certa, assim, um certo orgulho de ser brasileiro. E aqueles valores, aquelas pessoas que se dedicam às ciências, às descobertas, às experiências, essas pessoas merecem todo o nosso respeito, como as outras também, porque uns trabalham num serviço mais leve, outros num serviço mais pesado, mas todos são necessários. Se nós queremos construir uma nação, nós precisamos de todos. E é indiferente, assim, o nível profissional. O que nós temos que diminuir ou até acabar
são as diferenças sociais, essas graves diferenças, em que um ganha 300 vezes mais que o que ganha menos. Então essa aí é a diferença social. Nós não queremos ganhar 300 vezes igual o outro, mas nós não queremos viver dependendo de assistencialismo. Por quê? Porque não é dada ao povo a oportunidade dele crescer, dele se emancipar. E o povo emancipado, aí sim, aí ele é um povo livre, porque ele não vai viver na dependência de ajudas governamentais, a não ser em momentos de crise, de dificuldades, de pandemias e assim por diante. O nosso povo precisa de trabalho, então nós vamos lutar para que o país consiga crescer. Outra ideia também que falo muito, o empresário ele paga o imposto, mas ele não paga o imposto do bolso dele. Ele paga com o trabalho daquele que trabalha para ele e que consome o produto dele. Então, parte do imposto que o empresário paga vai para o governo e parte do imposto sobre o salário que o empregado recebe também vai para o governo e retorna só uma fatiazinha bem pequenininha em forma de serviços, de educação, de saúde, de segurança. Essas coisas que tem que mudar, essas injustiças. E quando nós tivermos um governo que olhe para nós, olhe para o povo, olhe para dentro do seu país, aí o Brasil estará descoberto de verdade. E que aposte na educação do povo, que aposte na possibilidade das pessoas crescerem, porque nós tendo oportunidades, nós vamos crescer, com certeza. E nós vamos retirar todo esse estigma que tem na nossa sociedade de coisas que foram mal feitas por outros, que nós não temos nada a ver, mas que recai sobre nós porque nós vivemos no mesmo país e a gente sente vergonha de ter acontecido em nossa terra os acontecimentos que tiveram esse foco assim, né? E outra coisa, gente, calma, chega de brutalidade, chega de violência. As nossas crianças são as maiores vítimas. Os nossos idosos são vítimas. E nós, adultos, também somos vítimas de um sistema que nos trata mal, de um governo nas 3 esferas, que não olha assim como um gestor verdadeiro, como alguém que tem responsabilidade social pelo desenvolvimento econômico e pelo progresso social da comunidade. Mas eu não acredito ainda, eu ainda vou continuar dando um voto de confiança de que vai ter uma luz sobre a mente dos nossos governantes e eles vão parar de lutar por causas próprias, só em benefício pessoal, e vão lutar pelo Brasil. Esse é o Brasil que eu quero, esse é o Brasil que nós merecemos, esse é o Brasil que ainda está para ser descoberto. Salve Brasil, 2023, 22 de abril.